Eu sempre gostei de ciência desde criança. Na época de escolher, né, profissão de vestibular, eu já sabia que eu queria ir para alguma área que envolvesse ciência e saúde. Então, eu procurei uma faculdade que eu pudesse trabalhar em alguma coisa relacionada à saúde, relacionada à ciência, mas dentro de um laboratório. E aí, por isso que eu fui para a farmácia. Então, no primeiro período da faculdade, já consegui um pequeno estágio no laboratório de análises clínicas da faculdade. Então, depois eu consegui um projeto que era de alguns professores da biologia, então alguma coisa bem interdisciplinar, né? Trabalhei com toxinas de anêmonas do mar, a atividade delas em neurotransmissão. Depois eu fui para o mestrado em neurociências, e como eu já tinha essa ferramenta também, analisando todas as possibilidades que essas toxinas poderiam ter, a gente já vendo dados prévios na literatura com outras toxinas semelhantes, a gente começou a pensar em testar isso na área de câncer, né? Que era uma área que eu me interessava muito. Mas na época a gente não tinha infraestrutura para fazer isso. Então, eu entrei no meu mestrado para trabalhar com neurotransmissão, usando essas toxinas também, continuando esse projeto, mas já vislumbrando alguma coisa na área de câncer. E isso foi indo, né? Então, eu comecei a me dedicar à pesquisa em câncer, como um projeto paralelo do mestrado. Fiz isso no meu doutorado, depois fiz isso no pós-doutorado, e ainda hoje tenho algumas linhas de pesquisa na área de câncer. Eu fiz toda a minha formação básica, né, de faculdade, de mestrado, eu fiz em Santa Catarina. Eu sou gaúcha, mas a minha família mora na divisa com Santa Catarina, então os dois estados são muito próximos. Eu fui para o Rio de Janeiro, acabei fazendo doutorado lá. Depois fiz uma parte do doutorado nos Estados Unidos, voltei para o Rio de Janeiro, já emendei com um pós-doutorado lá. E quando eu estava no pós-doutorado, eu fiz um concurso para a Universidade Estadual e passei para esse concurso e aí acabei trabalhando, né? Comecei a trabalhar lá como docente. Mas tinha, né, um desejo, assim, nesse um dia, de repente, né, surgiu uma oportunidade, eu volto aqui para o Rio Grande do Sul. E aí eu tive minhas filhas no Rio de Janeiro, foi uma grande mudança na minha carreira, né? O nascimento das minhas filhas me fez ver as coisas de outra forma também. E depois disso, então, acabamos voltando aqui para o Sul e entrei na URGS com muita alegria, né? Quando eu cheguei, assim, eu fui nomeada, eu falei, caramba, agora realmente eu estou na URGS, né? A primeira coisa que eu fiz depois da minha posse eu fui até o ponto URGS com a minha madrinha, mora em Porto Alegre, né? Eu fui lá para a posse, eu fui até o ponto URGS, comprei um caderno e agora eu me senti assim, agora eu sou da URGS, né? Isso foi em 2018, então no próximo mês eu vou completar 3 anos de URGS, e o mais interessante é que metade quase desse tempo, apesar de eu estar na URGS, eu estou em casa agora, né? Bom, depois que eu fui mãe, muita coisa mudou, né? A gente passa a olhar as coisas também de uma certa forma diferente, né? Eu sempre gostei de divulgação de ciência e na época eu estava começando a trabalhar como professora de embriologia, né? Então, embriologia humana, e tinham muitas coisas, né, relacionadas, né, com o desenvolvimento da gestação, né, coisas que não são abordadas no curso de embriologia, mas que são relacionadas. E como mãe de primeira viagem, eu queria entender tudo, né? Então a gente ouve um milhão né, dicas e de conselhos, mas algumas coisas a gente pensa assim, será que é isso mesmo, né? Coisas assim que são muito diferentes umas das outras. Então, como eu, né, já tinha um pezinho ali na área de embriologia, e eu sempre gostei de divulgação da ciência, eu comecei a tentar pesquisar mais a fundo, né, se era verdade, se não era, aquelas coisas que eu ouvia. E aí, algumas dessas coisas eu comecei a compartilhar, assim, né, em perfis de mídias sociais pessoais mesmo, né. E aí as pessoas falavam, caramba, né, que interessante saber disso, fala mais sobre isso e tal. E aí, né, comecei muito informalmente fazendo isso. Depois, quando eu vi que realmente eu estava mais dedicada a isso, também estava aproveitando um pouco das minhas aulas de embriologia, né, para comunicar às pessoas que não são da ciência como que é o desenvolvimento gestacional. Eu fiz um site, fiz um perfil dedicado a isso nas mídias sociais,
Hoje, além de divulgar ciência na internet, eu tenho também, né, um braço desse projeto meu, que é o Maternidade Consciência, que está bem aqui, fincado no litoral aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem uma parceria com a Prefeitura de Tramandaí, a Secretaria de Desenvolvimento e de Assistência Social. Então, a gente tem grupos com gestantes, que é justamente para mostrar um pouco do desenvolvimento gestacional, como que é esse processo, os cuidados, fazer orientações de saúde para essas gestantes, né? A gente tem contato com essas gestantes, com as assistentes sociais, a gente pode se comunicar diretamente com elas, levar uma mensagem, né, do que a gente desenvolve na pesquisa, do que a gente fala em sala de aula, mas de uma forma mais simplificada e mais aplicada, assim, no dia a dia, né, dessas mulheres. E aí também, paralelamente à Maternidade Consciência, um tempo depois de eu ser mãe, eu ainda era professora no Rio de Janeiro, o movimento Parenting Science, ele foi criado aqui na URGS, né, pela Fernanda Stanisłaski, professora aqui do Instituto de Biociências. Eu já conhecia a Fernanda, nós fomos colegas de escola, e quando eu vim para a URGS, então, né, agora estou participando aqui mais ativamente, porque nós temos projetos de extensão aqui na URGS, do Parenting Science, então a gente também faz atividades de extensão, tanto aqui no litoral, quanto na URGS sede, quanto de forma virtual. Então, eu digo que hoje, assim, eu me divido bastante, né, entre a ciência que eu fazia antes, a divulgação da ciência materna infantil e também a ciência na questão de gênero, né? Gênero, produtividade acadêmica e como a maternidade pode impactar a carreira das mulheres cientistas aqui no Brasil. Era um desejo de muitas mulheres poder, né, colocar nos seus currículos que teve licença maternidade, que foi mãe em determinado ano, porque nós vimos que o nascimento dos filhos, em geral, ele impacta na produtividade das cientistas, e é preciso a gente mostrar, né, que isso aconteceu, porque as mulheres, né, cientistas que são mães, elas precisam ser avaliadas de uma forma coerente, né, então, se eu tive esse período de licença maternidade, esse período precisa ser considerado. Então, essa campanha, né, essa hashtag maternidade no Lattes, ela surgiu durante o simpósio, o primeiro simpósio, como a gente ainda não tinha, né, formas de sinalizar isso, então foi colocado naquela edição que se pode fazer dos seus próprios currículos Lattes, né, eu posso ir lá e editar naquele resuminho, então as pessoas começaram a colocar, fui mãe durante o ano tal, ou tive licença maternidade em tais períodos, e aí paralelamente a isso, né, o Parenting Science começou esse movimento de tentar dialogar com o CNPq para apresentar essa demanda. Isso foi feito durante bastante tempo, e aí no início desse ano, então, finalmente, o campo de maternidade no currículo Lattes, ele foi criado, e agora a gente pode colocar lá, né, realmente, se a gente teve um filho, em que ano isso foi, e agora a luta continua, né, para que a licença maternidade não seja só um campo no Lattes, para que isso realmente possa ser levado em consideração em diversos processos da nossa vida acadêmica. Eu acho que, para mim, a maternidade, ela foi uma mudança de carreira a partir do momento que eu passei a entender um pouco mais, né, quais são as necessidades das mulheres que são mães, tanto na academia, né, através, por exemplo, da pesquisa e das ações de extensão que a gente faz no Parenting Science, quanto fora da academia, né, nas atividades de divulgação de ciência que eu faço. Essa conciliação, ela é difícil, a gente sempre quer mostrar que é possível, sim, conciliar, né, mas para que a gente consiga conciliar, para que a gente consiga, inclusive, né, estimular mulheres jovens, meninas, para que elas entrem na carreira acadêmica e para que elas permaneçam na carreira acadêmica, a gente precisa primeiro mostrar que sim, que é possível, mas a gente precisa também lutar para que as políticas, elas sejam feitas para que essas mães realmente tenham o seu direito à maternidade e tenham esse impacto um pouco minimizado. Hoje, né, agora com a pandemia, muito mais, né, então eu tenho 2 filhas pequenas, eu fico o dia inteiro com elas em casa, então é o tempo inteiro que eu tento me dividir, né, eu tô aqui em trabalho remoto, mas também tô cuidando delas. E a gente tem também a sensação, né, de que a gente está o dia inteiro trabalhando, né, não tem muito horário de trabalho quando a gente está em casa, né, às vezes 10, 11 horas da noite a gente está aqui trabalhando, mas o dia inteiro também sendo mãe. Então, essa divisão, né, entre a maternidade e o trabalho como cientista, ela ficou muito mais difícil da gente fazer durante esse período de pandemia que a gente ainda está vivendo. Então, é bem desafiador nisso. E, claro, acho que
para todo mundo esse ensino remoto tem sido um grande desafio, né? Só pelo fato dele ser remoto, a gente sente muita falta de entrar em sala de aula, de falar com os alunos, de fazer essas atividades mais práticas, né? O campus Litoral e o Seclimar são lugares muito lindos, então, assim, a gente sente muita falta disso. Muitas vezes, em dias de sol, a gente podia fazer aulas ao ar livre, né? Agora, a gente tem muita saudade de fazer isso, muita falta desse contato diário com os alunos. Então, desde que a pandemia começou, eu estou em casa também, comecei a costurar modelos para as aulas, preparar modelos de várias coisas, né? A gente vai tentando trazer um pouquinho do laboratório para dentro de casa, para tentar mostrar algumas coisas para os alunos e diversificar um pouco, né? As aulas. Nunca serão iguais as aulas que a gente tinha presenciais, mas a gente tenta, de alguma forma, trazer um pouquinho isso para a aula remota. Quando eu cheguei na URGS, o Seclimar e o Campus Litoral me receberam, assim, de braços abertos mesmo, é uma convivência muito legal, muito bacana, além, claro, da beleza que a gente tem no nosso campus, né, no Seclimar. A gente está ali de frente para uma lagoa, então, quando a gente está ali trabalhando, né, dá aquela vontade de fazer um intervalinho, a gente vai para o café, 5 minutinhos, toma um café na frente da lagoa, aquela paz incrível, né? Chega um colega, a gente conversa, então, assim, eu tenho muita saudade disso, né? A gente está num campus bem jovem, muitos docentes novos nesse campus, tentando, então, estabelecer, trazer as suas linhas de pesquisa. Eu também estava tentando trazer uma das minhas linhas de pesquisa em câncer, e aí, com a pandemia, isso ficou muito mais difícil, né? Então, o estabelecimento de novas linhas, né, a criação de toda a infraestrutura, montar laboratório, coisas que a gente estava começando a fazer, isso tudo a pandemia atrapalhou muito, né, porque de forma remota a gente não tem como colocar isso, né, em prática, ainda mais agora com essa grande escassez de recursos que a gente tem. Então, eu espero, né, que em breve, assim que a gente possa voltar para a parte presencial, isso possa ser retomado e a gente possa conseguir colocar essas novas linhas de pesquisa em funcionamento. Espero eu que, né, a gente tenha mais recursos para a ciência nos próximos anos e que isso, então, a gente consiga superar, pelo menos dessa forma.